Vamos para mais um cafezinho? Bom, ontem eu gravei um vídeo sobre design de código novo. E usei uma série antiga que eu deixei ali exatamente para isso, né? Tipo uma série que vai ficar ali para quando eu quiser falar design de código eu falo. E, infelizmente eu não tinha tempo de preparar o código para aquela série. Mas eu queria falar sobre encapsulamento de complexidade, né? E por que eu tô falando disso? Porque toda vez que eu falo de complexidade, de abstração, sempre me surge um mesmo comentário sempre, que é mas criar abstrações é ruim, encapsular coisa é ruim, criar classe é ruim. Eu acho que assim, existe é uma preocupação válida, assim, de criar abstrações desnecessárias. Mas aí a gente escolhe o caminho do não pensar no assunto. E o caminho do não pensar no assunto é sempre o pior caminho. O pior caminho por quê? Porque a gente não trata o problema, a gente não busca boas opções de solução, e a gente acha que se a gente não pensar naquele assunto, a gente vai resolver o problema. Tipo, que é uma. Assim, tudo bem, eu não quero ficar criticando as pessoas que fazem isso, eu quero mais olhar para a forma que a gente atua no problema. E no vídeo de ontem, né, que foi até bizarro, que foi um roteiro muito preparado em cima da hora, depois eu me enrolei ali para lançar o Premiere e não lancei o Premiere, então ele saiu do Premiere automaticamente, eu falei que ia ser às 4, ficou no privado. Foi uma coisa que eu não fiquei satisfeito com a forma que o vídeo foi lançado, porque eu gosto de dar tempo para as pessoas programarem. Alguns programas aí tem lá 10, 15 pessoas vendo o vídeo ao mesmo tempo, né? Algumas pessoas comentam e eu gosto de ficar acompanhando. Aconteceu que eu lancei na hora do almoço e eu mesmo não acompanhei o Premiere do vídeo, né? E aí fiquei interagindo pelo celular, mas não tinha ninguém, porque, tipo, basicamente eu joguei o vídeo e lancei a Premiere ao mesmo tempo, né? Mas assim, esquece essa coisa do lançamento do vídeo, né? O que eu quero focar aqui é abstração, cara, é bom ou ruim? Abstração, ele é bom. E eu falo isso num vídeo bem antigo meu, chamado Existe uma Filosofia de Código. Basicamente, o que a gente faz no nosso dia a dia, desenvolvendo software, é abstração. Não tem assim, a gente não pode falar que criar abstrações é ruim e programar em linguagens altamente tipo programação funcional, programação orientada a objeto. Tudo isso é abstração, gente. Assim, se eu falar que abstração, criar abstrações é ruim, eu estou falando que programar é ruim, porque assim, senão eu tenho que voltar para o Assemblão, porque o Assemblão é a única forma de programação que não tem abstrações, né? Então, assim, e aí, outra coisa que a gente tem que pensar como criar abstrações, a gente tem que ter uma ideia de simplicidade. A gente está criando abstrações para simplificar códigos, né? E eu gosto muito porque, assim, eu trabalho com códigos muito complexos, né? Então, assim, o que eu faço no meu dia a dia? Basicamente, alguns consumers ou producers não tem tanto, alguns consumers Kafka que vão, não, sim, alguns producers Kafka, né, são alguns processos que vão consumir Kafka, processar ele de alguma forma e produzir Kafka, né, e esse consumo e essa produção muitas vezes seguem lógicas muito complexas, né, muito mais complexas que quando eu tenho isso no Kafka ali, no Consumer e no Producer mesmo, é tão complexo que não dá nem para colocar ali não dá para colocar ali num string ou no connect, né? E aí, ou a forma de deployment daquilo vai ser, tipo, sem depender de um string, depender do connect, ou no framework que a gente usa, né? Até porque, assim, tô trabalhando ali com processamento de mensagens desde o 3G até o 5G, né? E aí os frameworks do 3G e do 4G são pouco não, né? São um legado pra caramba, né? O 3G, sei lá quantos anos tem, o 4G tem mais sei lá, 2010, né? Tem 14 anos já aí. Então o framework já tem essa idade, né? E o nosso sistema roda ali. E foi evoluindo, né? Foi evoluindo e uma hora chegou no Kafka, né? Tipo, principalmente que 2010 o Kafka não daria para resolver o problema, né? Mas assim, são coisas muito complexas. Então tem requisitos de throttling, tem requisitos de, 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 de buffering. E eu acabo pensando muito nessa questão. E aí, um dos problemas que eu vejo, e aí esse é o ponto que eu quero chegar, né? Um dos problemas que eu vejo ali é o aumento da complexidade, uma complexidade incidental. Como é que funciona isso, né? Você vai adicionando funcionalidades a uma classe, e aí que eu tentei focar no vídeo ontem,
vai ver o vídeo que eu acho que ficou bom, que é assim, a gente vai adicionando responsabilidades à classe. E aí, a abstração vai ser ruim quando a gente não souber dar uma responsabilidade àquela abstração. A gente fala assim, poxa, o que que aquilo tá fazendo? Aqui dali, se você não sabe definir, cara, aí a gente tem um problema. E aí eu fiquei pensando, né? Como é que a gente pode ajudar uma pessoa que. Isso depois do. Porque o vídeo é um vídeo aula, assim, falando mais de abstração, de responsabilidade, de orientação a objeto, né? E que é a continuação dessa linha de vídeos Design de Código com Stone4j. Acho que esse é o nome da playlist. Às vezes eu dou o nome da playlist, às vezes eu não lembro depois, né? Eu até sei o nome das minhas playlists. Design de Código com Stone4j, Apache Kafka do zero e lendo o DDD, que eu tô tentando preparar o roteiro do próximo, mas tá um pouquinho tá quase tá um pouquinho complicado arrumar tempo, né? Tenho que ler uns artigos aí. Sempre tem que ler os artigos. Mas eu achei um artigo que eu tenho que ler mesmo, né? Mas não vou. Mas assim, eu fico pensando como ajudar, né? Voltando ao foco aqui, como ajudar a pessoa que está ali dificultando com as aplicações. Eu acho que a primeira questão é assim, a gente tem que aprender a identificar responsabilidades. Isso tem que estar até no processo de code review, né, de pull request, qual que é a responsabilidade dessa classe? Documentação de classe, documentar, a responsabilidade dessa classe é fazer tal coisa, né? A gente tem muito hábito de fazer manager. E eu lido muito com managers. Meus times são muito grandes, são pessoas que leram aquele livro lá vocês sabem, né? Aquele livro lá do seu Roberto lá, né? Que eu não gosto do livro. Não gosto do livro porque o livro ele não vai a fundo na racionalização, ele se contenta com um grupo de regras, né? Tem vários cafezinhos meus sobre esse livro, né? Eu não vou nem citar o nome da pessoa, mas o que eu vejo muito, assim, tipo, os principais problemas que eu vejo em criar abstrações que são ruins, né? A coisa do helper, né? Porque o helper, ele é um problema que ele acontece no pensar a orientação a objeto, né? A gente faz os pojo ali, a gente é muito mal acostumado com pojo, o Lombok deixa a gente muito preguiçoso, né? E aí o Lombok deixa a gente preguiçoso e assim, por quê? Porque, você cria ali um campo, a gente faz o quê? A gente cria um struct, que o struct é uma coisa do C. E aí a gente começa a trabalhar com o struct. Pô, mas, cara, eu tô programando em C, cara. A minha linguagem evoluiu. Tô programando em Java. Do Java saiu pro C, do C saiu pro C++ com uma intenção. E qual que era a intenção? Que era associar responsabilidade às estruturas de dados. É isso a orientação a objeto. E aí, se eu tenho uma programação que ela basicamente criar structs, botar o Lombok lá para dar uma casca de orientação a objeto e criar helpers, eu estou voltando à programação procedural. Isso é programação procedural na raiz, assim, tipo, isso é C. E aí eu leio o código, é C, é puro C. Eu tenho o meu struct, eu recebo o meu pojo bonitinho, e aí eu peço as informações, processo ela, boto as informações de volta e respondo o meu struct. Cara, isso é C. É passar como referência, é passar como valor, né? E aí, se você não viu, você não sabe nada de C, esquece isso aí, porque isso aí, passar como referência, passar como valor, quase não tudo é com referência, como Java, com Java tudo é como referência, né? Passar como valor é como se eu copiasse o struct para pilha de novo e se eu alterasse o struct, eu não estou alterando o original. Mas isso é passar como valor, né? Como referência, quando eu passo para a função, altero lá na função e o que eu vejo fora, eu vejo também, né? Mas voltando aqui. Então, assim, isso é programação procedural, cara. E é ruim, o código fica ruim. Ruim porque, primeiro que assim, quando você tem esse tipo de programação procedural, aí o que eu vejo? Aquele tipo de abstração que a pessoa faz que é uma repetição que não é repetição, né? Ah, não, eu preciso setar 10 valores numa classe. E aí eu tenho esse helper para isso. Aí o cara bota uma outra classe lá que é parecida, mas não é parecida. Cara, por que você não bota, não passa como parâmetro para aquela classe? Fala, classe, olha, copia os valores desse meu outra classe aqui, porque
você está faltando DDD aí. Provavelmente assim, o valor que você está copiando é um objeto de valor, e aí está passando para algum outro objeto de valor. Então você pode dizer para aquele objeto, se copia. E aí isso é uma grande questão que eu gosto bastante no orientação a objeto, que você tem que falar, olhar o tell, don't ask, que é assim, a gente tem o costume de pensar os nossos objetos como algo que a gente está fazendo. Então, assim, eu vou ter. Aí a gente pensa na nossa pessoa. Eu vou ter que pegar os objetos os valores desse objeto e colocar nesses objetos. Mas a gente não tem que pensar assim, a gente tem que dar ordem aos objetos. Então, o que a gente tem que pensar? Olha, esse objeto vai receber esse como parâmetro que vai copiar os dados. É uma forma de pensar. Se você não tem essa forma de pensar, você vai ficar criando helpers. Porque você coloca você como personagem principal daquilo. Mas aquilo não. E eu gosto muito de uma frase. Aí eu sou péssimo com nome de pessoas, galera. Eu penso. Mas é uma senhora Rebecca alguma coisa. Eu vou deixar até o link dela aqui, se eu lembrar, né? Que ela fala que é o seguinte, ela desenha objetos, design baseado em responsabilidades, né? Então, assim, eu li a introdução, vi uma palestra, e aí eu tenho que ver se era ela mesma que falou isso, né? Que ela fala que a programação orientada a objetos, você é um coreógrafo, e todo mundo ali, e você está ordenando as danças dos objetos. Então, os objetos estão interagindo e você é só o coreógrafo. Você não tem que pensar na forma de eu vou pegar os dados e fazer isso. Se você pensar assim, você vai fazer helpers. Porque o helper é a sua intenção naquele código. E não tem que ser isso. A sua intenção tem que ser como os objetos vão interagir. Você é o coreógrafo, você não está em cena. O helper é nada mais do que a sua incorporação na cena. É você pensando no que você vai estar fazendo. E isso é a maneira errada de pensar a orientação a objeto. Então, eu divergi um pouco, eu acabei chegando no que eu queria falar aqui no final, até estava pensando em regravar, mas eu não vou regravar esse vídeo não. Porque assim, o grande problema de orientação a objeto, de criar abstrações ruins, é que você tenta se imaginar na cena e você se coloca como ator. Então o helper nada mais é do que as suas intenções do que você tem que fazer no código. Mas não é. Você tem que dar as responsabilidades para os objetos. Os objetos são os verdadeiros atores de um programa orientado a objeto. Então, assim, o usuário vai se autenticar, beleza, vai ter um serviço de autenticação, tá bom, mas assim, eu posso passar um usuário e senha para um validador, eu tenho que criar responsabilidades. Imagina-se que eu tenho um empreguinho, eu dou um empreguinho para alguém, você é objeto tal, a sua responsabilidade é fazer tal coisa. E aí, se eu tiver que pegar muito campo de um objeto, já quer dizer que, se eu estou perguntando muito para aquele cara, é a responsabilidade dele. Então, faça isso. E aí, o verbo vai ser assim, o que eu estou mandando ele fazer? Se eu não achar um bom nome para isso, é porque eu não pensei ainda no caso de uso. Bom, ficou um pouquinho confuso, eu acho, que esse cofezinho, mas eu acho que dá para ajudar muita coisa, dá para tirar muita coisa daí. Eu espero ter te ajudado, e orientação a objeto é legal, e eu já digo isso. E pode ser que eu fale mais disso amanhã. Vamos lá e bom cafezinho.